Todos pensavam que ele era um fracasso inútil, mas ele se revela o soldado mais forte da humanidade. Ele nasceu em um mundo onde criaturas monstruosas conhecidas como dragões começaram a surgir e destruir tudo. Antes que alguém pudesse tentar invocar Goku de outro mundo, os monstros desaparecem repentinamente e logo depois garotas começam a aparecer com poderes de dragão. Elas ficaram conhecidas como Des e foram enviadas para uma academia especial, mas para surpresa de Yu, ele percebe que também possui esses poderes misteriosos, embora seja um garoto. Ele é logo enviado para um instituto mágico chamado Midgar, e para sua grande sorte, ele conhece uma garota chamada Iris, que imediatamente começa a gritar com ele por entrar em uma área estritamente reservada para garotas. Ele mostra seu distintivo e explica que foi enviado para lá e não teve escolha. Ela pergunta por que um soldado como ele está na academia, quando de repente Mitsuki, que é a irmã mais nova de Yu, os cumprimenta calorosamente. Ela imediatamente leva Yu para dentro da escola e entrega a ele seu uniforme, após o qual ele é apresentado a uma professora chamada Haruka. Ela informa que é a coronel e está no comando de Midgar agora. Suigo rapidamente decide puxar o saco da nova chefe e a saúda por ser uma mulher forte e independente, como todo macho beta da friendzone. Ela decide interrogá-lo sobre a história da escola, e ele responde com confiança, afirmando que Midgar começou como uma zona de quarentena onde os soldados mantinham os destrancados. Depois disso, alguém se lembrou de que os direitos humanos existiam, e os Dis foram libertados para se juntarem a uma organização chamada Asgard, onde guardam bundas, eu acho. Agora é uma escola chique, onde Des aprendem a transformar matéria escura em coisas legais como recursos raros e ocasionalmente lutar contra dragões. Haruka parece impressionada, mas secretamente insinua que o propósito real da academia não é exatamente público. Depois de conversar com ela por um tempo, Yu começa a caminhar pelo campus com Mitsuki, expressando sua surpresa por ter sido transferido para lá. Ela diz a ele que, como presidente do corpo discente em breve, é seu dever apresentá-lo a toda a assembleia. Durante a apresentação, a Assembleia fica chocada ao saber sobre o gênero de Yu. Mitsuki insiste que todos o aceitem sem discriminação. Ela então entrega o microfone a Yu, que timidamente admite sua inexperiência na arte dos Dis em comparação com as garotas ali. Mais tarde, Yu frequenta sua aula onde Haruka o apresenta, mas uma garota chamada Lisa interrompe, declarando que não o aprova porque ele é um garoto. Mitsuki intervém, afirmando que Yu passou por todas as avaliações e procedimentos formais. Haruka aponta o Dragon Crest em seu corpo, provando que ele é tanto um D quanto as garotas. Apesar disso, Lisa exige que Yu demonstre seus poderes. A classe concorda e Yu cria uma bola de matéria escura, transformando-a em uma arma. Todos ficam pasmos, embora uma garota comente que ele desperdiçou sua magia ao criar uma arma, e Haruka concorda, lembrando-o que isso não é Nifeli e seus inimigos não são humanos. Ela então pede a Lisa para listar todos os dragões que apareceram até agora, e ela começa com o dragão negro, que apareceu há 25 anos, e menciona os outros também. No total, houve 7 dragões, e agora os alunos são encarregados de derrotar o Basilisco Vermelho, conhecido por suas escamas semelhantes a diamantes. De repente, Iris se levanta e decide que é o momento perfeito para narrar o que aconteceu entre ela e Yu na praia. Ela fornece grandes detalhes, acusando Yu de vê-la despida e pegar suas roupas. As outras garotas olham para Yu com nojo, tratando-o como um pervertido, enquanto ele grita com ela por manipular a história. Mais tarde, os alunos vão para a sala de exercícios subterrânea, onde Iris explica a Yu que a sala de exercícios está localizada no subsolo para evitar qualquer contaminação material durante sua prática. Durante uma demonstração, ele decide ajudar Iris com seus alongamentos, mas acidentalmente torna as coisas estranhas. Mitsuki chega bem a tempo de impedi-los e pede que ele espere em outra sala, pois é a primeira vez dele lá. As simulações começam, e Haruka pergunta a Lisa sobre a matéria mais versátil, e ela responde: a arante de somar 2 bolas de matéria escura para voar. Yu fica impressionado e Haruka explica como manipular o ar cria vento, o que permite o voo. Mitsuki cria uma simulação do Basilisco Vermelho com escamas de diamante e Lisa gera uma lança para lutar contra ele. Ela então cria um sinalizador poderoso, perfurando e destruindo a casca do basilisco. Em seguida, uma garota de cabelos brancos chamada Furu usa ar comprimido para criar uma bala de canhão, destruindo a simulação em segundos. Os outros alunos se revezam impressionando Yu com seu uso criativo e eficiente de matéria escura, ao contrário de sua abordagem de convertê-la totalmente em armas. Haruka então revela uma verdade chocante de que os dragões aparecem todos de uma vez porque são pares e cada dragão procura seu D correspondente. Se ele definir seu par de dragão, eles se transformam em um dragão. Yu fica atordoado com essa revelação, percebendo que um dia ele pode ter que lutar contra um de sua própria espécie. Ela também menciona que isso já aconteceu há 2 anos, quando eles tiveram que derrubar um camarada que se transformou em um dragão. Agora é a vez de Iris lutar. Ela entra com confiança apenas para fracassar mais do que as músicas recentes de Katy Perry e ter sua bunda entregue a ela. Lisa é forçada a salvar essa idiota indefesa. Mais tarde naquela noite, Yu fala com Iris e a encoraja a assumir seus erros para que possa melhorar. Ela concorda e se abre sobre como um Leviatã branco matou seus pais, o que a leva a continuar se esforçando mesmo que seja difícil.
Nesse momento, um alerta de emergência é disparado, avisando sobre um dragão marinho branco de nível chegando e seu Dragon Crest começa a brilhar ameaçadoramente. Naquela noite, Yu foi para seu quarto e teve uma conversa no Zoom com o Major Locke, que perguntou se ele sabia alguma coisa sobre os desses se transformando em dragões. Ele admitiu que sim, ao que Lope disse a ele que eles deveriam fazer algo para evitar que o número de monstros aumentasse. Ele então propôs um plano tão absurdo que revirou o estômago de Yu: matar todos os Dis cujas marcas começassem a brilhar antes que pudessem rastrear seu par de dragão e se transformar em dragões. Ele ignorou os protestos de Yu e ordenou que ele seguisse em frente quando chegasse a hora. E quando ele ainda hesitou, Lokai ameaçou que, se ele não cumprisse, ele seria forçado a usar métodos desumanos. Enquanto isso, Mitsuki se dirige aos alunos sobre o alerta de emergência que passou e os avisa sobre o Leviatã branco se aproximando rapidamente do instituto. Ela explica que este dragão foi responsável por afundar navios anos atrás. Ouvindo isso, você não pode deixar de se perguntar se foi o mesmo dragão que matou os pais de Ira. Enquanto ele está ocupado teorizando, ela continua a explicar que o dragão alcançaria a academia em aproximadamente 33 horas, e que seu comportamento indicava que estava procurando por seu companheiro que provavelmente estava no instituto. Ela então instrui que quaisquer alunos cujas marcas de brasão estejam mudando devem se reportar a ela imediatamente. Preocupado, Yu procura por Iris, imaginando o que estava acontecendo com ela e por que ela estava se comportando estranhamente desde o alerta. Ele perguntou a outras garotas sobre seu paradeiro e nenhuma delas sabia de nada, exceto que ela parecia indisposta naquela manhã. Ele decide ir até Mitsuki e pede ajuda para encobri-lo, enquanto ele continua sua busca por Iris. Depois de horas procurando, ele finalmente a encontra parada na beira da parede do terraço, olhando para baixo. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali, e pede que ela mostre seu Dragon Crest. No começo, ela o chama de pervertido, mas mostra a marca para ele de qualquer maneira. Ela confessa chorando que a marca está brilhando mais forte a cada minuto, e admite que até considerou tirar sua vida pulando, mas não conseguiu seguir em frente. Ele diz a ela para não ter medo, e promete que as garotas não a abandonariam, mas lutariam para protegê-la. Iris expressa seu medo de que ela possa se transformar em um dragão e começar a machucar pessoas de quem ela gosta. Ele garante a ela que ela não se transformaria, mas mesmo que o fizesse, ele acabaria com sua vida para protegê-la e a todos os outros. Isso a conforta e, vendo isso, ele começa a se gabar de suas habilidades como se fosse o maior assassino do mundo, e isso finalmente a faz rir. Afirmando que ela melhorou, ele pede que ela relate sua condição aos oficiais e ela sai para fazê-lo. Mais tarde naquele dia, outro alerta é disparado, e desta vez é o anúncio sobre a mudança do brasão de Iris. Ouvindo isso, Yu decide se encontrar com Mitsuki e pergunta sobre a condição de Iris. Ela diz a ele que ela está passando por avaliações e exames no momento e não pode receber visitantes. Ele fica quieto por um momento e então pergunta o que vai acontecer, mas ela diz a ele que ele não fará parte da próxima batalha, então ele não precisa se preocupar com isso. Então ele conta a ela sobre as ordens de Locke e, embora ela estivesse momentaneamente emocionada, ela rapidamente se recompôs e afirma firmemente que se Iris se transformar, então ela assumirá a responsabilidade de acabar com ela. Depois de falar com ela, e relata os eventos para Locke e relutantemente concorda em seguir suas ordens sob uma condição que ele não interfira em seu plano, ao que Locke concorda. Ele então decide verificar Iris, mas no caminho para lá, ele esbarra em Lisa, que pergunta se ele estará monitorando Iris. Ele hesita, mas então a corrige, que ele estará protegendo ela, não monitorando, e questiona seu motivo para vir aqui. Ela finge que não tem um motivo, mas ele percebe através de seu ato. Antes de partir, ele pergunta sobre a batalha de Kraken que aconteceu há 2 anos. Ela diz a ele que lutou nas linhas de frente durante aquela batalha e que o dragão que Haruka mencionou foi morto por ninguém menos que Mitsuki. Ele ficou chocado demais para responder, e finalmente entendeu por que Mitsuki se comportou de forma estranha quando ele contou a ela sobre as fronteiras de Luffy. Depois de conversar com Liza, ele vai para o quarto de Iris, onde ela o cumprimenta animadamente e mostra a ele o monitor exibindo detalhes da próxima batalha. No entanto, ele não estava prestando atenção em nada do que ela disse, e, em vez disso, estava distraído com sua roupa. Finalmente, ele sai do transe e pede que ela se troque, mas ela ignora isso e pede que ele se sente ao lado dela. Quando ele o faz, ela se apega a ele como uma sanguessuga e expressa seus medos sobre sua próxima avaliação. Então ele a conforta e ela decide agradecê-lo levantando seu roupão. Ele claramente não estava afim dela, e a impede de fazer qualquer coisa inadequada antes que ela pudesse se envergonhar ainda mais. Mais tarde naquela noite, ela implora para que ele a proteja enquanto ela dorme, alegando que pode ser sua última noite. Ele estava relutante no começo, mas eventualmente cede à sua chantagem emocional e se senta na beira da cama e conversa com ele. Depois de horas falando bobagens, ela agradece por sua ajuda e eventualmente adormece. Enquanto ele está sentado ali, ele pensa na época em que Mitsuki era jovem e inocente, assim como ela. No entanto, seus pensamentos foram repentinamente interrompidos quando Iris o acordou, anunciando que o dragão finalmente havia chegado. O Leviatã branco era enorme e feroz. Haruka e os outros esperaram ansiosamente enquanto ele rompia a primeira linha de defesa e avançava em direção ao instituto. As garotas invadiram suas armas e se prepararam para enfrentá-lo de frente. Ela instrui as garotas a não começarem os ataques e esperarem que o dragão se aproxime ainda mais. Elas se posicionam e assim que Haruka dá o comando, elas começam a atirar. Ela as avisa que o dragão possui o poder da repulsão e que pode desviar praticamente qualquer coisa.
Lisa elabora uma estratégia e diz às garotas para se prepararem e se certificarem de que não darão a ele a chance de desviar seus ataques. As garotas cercam o dragão e começam a se atacar ao mesmo tempo, criando uma enorme explosão. Enquanto isso, dentro da academia, Iris sente as emoções do dragão e grita alto para que todos se afastem do dragão, pois ele está furioso. As garotas obviamente não seriam capazes de ouvi-la, e continuam seus ataques. Para sua surpresa, quando a fumaça se dissipa, elas veem que o dragão permanece ileso. Ele se levanta do mar e ataca de volta com uma força tão grande que as garotas são jogadas para longe. Este impacto faz com que os monitores quebrem e Haruka realiza uma reunião de emergência com você e Iris para discutir a situação. Ele diz a Iris para cobrir seus ouvidos enquanto eles conversam porque ele não queria se machucar, pois ela poderia se transformar em um dragão no pior cenário. Haruka explica que é apenas uma questão de tempo, até que o dragão rompa sua última linha de defesa e entre no instituto. Ele pergunta a ela se ela vai deixar Iris morrer como aconteceu há 2 anos com sua irmã Miyako. Ela responde tristemente que é melhor do que deixar as garotas arcarem com todo o fardo sozinhas, e portanto, no pior dos casos, é melhor se ela concordasse com o plano de Infel. Ele concorda e pergunta a ela onde fica a estrada de infiltração, garantindo que manterá Iris segura como prometeu. Depois que eles terminam de conversar, ele então dá um tapinha suave na cabeça de Iris, indicando que eles podem sair. Enquanto estão saindo, ele de repente tem flashbacks de 3 anos atrás, mas os ignora e continua andando. Iris pergunta tristemente a ele se a NFL está vindo para matá-la, ao que ele diz que eles provavelmente estão a caminho, mas ele não vai deixá-los chegarem perto dela. Isso a conforta. Ela pega em suas mãos perguntando se ela pode ficar com ele, e ele concorda. Assim que chegam fora da academia, ele pede que ela fique parada e invoca sua arma usando matéria escura. Ela fica em dúvida e pergunta se isso vai funcionar, pois seus oponentes estarão carregando armas de verdade. De repente, um tiroteio começa, e ele salta alto atrás das árvores se preparando para contra-atacar, enquanto Iris permanece escondida como instruído. Quando ele termina com os Mentes, ela corre até ele preocupada depois de ouvir todos os tiros e pergunta se ele está bem. Ele dá um beijo em sua cabeça como um cachorrinho e garante que está bem. Ela sorri com felicidade, mas de repente vê um cara se levantando e prestes a atacá-los. Ela rapidamente pula entre eles e usa seus poderes de D para derrubá-lo. Depois disso, ela rapidamente se desculpa por usar seus poderes, explicando que ela não conseguia vê-lo machucado e agiu por impulso. Ele diz a ela para não se preocupar por enquanto e que eles deveriam se mover de lá rapidamente. Ele então a leva até a beira do penhasco, dizendo que se o dragão romper a linha de defesa final, eles o atacarão daqui. Enquanto eles traçam estratégias, Mitsuki aparece diante deles repentinamente e diz a eles que é inútil, pois o inimigo está agora se aproximando da terceira linha de defesa e exige que ele entregue Iris a ela. Ele se recusa dizendo que não pode deixá-la matar Iris e que ele entende a dor que ela suportou há 2 anos quando teve que matar uma colega de classe que se transformou em um dragão. Ela diz a ele que também não pode deixá-lo fazer isso, e insiste que, como suas mãos já estão manchadas, é melhor que ela assuma essa tarefa. Os dois discutem sobre quem vai acabar com Iris, enquanto a pobre garota burra está apenas parada ali. Quando as discussões parecem não chegar a um fim, eles decidem lutar apesar dos protestos de Iris. No meio da seriedade, ele de repente aponta que a calcinha de Mitsuki está visível, pegando-a desprevenida. Ele então bate em sua cabeça, declarando-se o vencedor e lembrando-a do jogo que costumavam jogar quando crianças. Ele diz a ela que discutir é inútil e que eles deveriam se concentrar em dar o seu melhor até o fim. Depois, eles encontram as garotas, e Lisa o repreende por trazer Iris ali. Ele diz a elas que a melhor maneira de derrotar o dragão é fazendo com que ela o lute. Ela duvida de como isso pode ser alcançado, já que não importa o que ela materialize com seus poderes de D, simplesmente explode. Ele explica que é exatamente disso que eles precisam, e que ela deve ser capaz de causar dano materializando um material explosivo perto do corpo do dragão. Ela confessa que não está muito confiante, mas ele a lembra da época em que ela o salvou e a garante que ela pode fazer isso. Enquanto eles conversam, o dragão se aproxima e a marca de Iris começa a brilhar. Ela diz a todos que o dragão está chorando e a quer. Lisa a exorta a ir para o subsolo, mas ela se recusa e invoca seu poder de D dizendo que vai fazer como você disse, enquanto ela materializa seu cajado e o pergunta se ela consegue mirar de lá, e ela diz a ele que dará o seu melhor e se posiciona. Enquanto o dragão se aproxima, ela envia uma explosão, e as garotas saltam para o ar para retomar seu ataque, concentrando-se em perfurar a casca do dragão, enquanto Iris continua a atingi-lo com explosivos. No entanto, seus esforços são inúteis, pois o dragão rompe a terceira linha de defesa e avança. Iris não desiste e continua atacando, prometendo não deixá-lo levá-la como fez com seus pais. E o lembra o quão semelhante ela é a Mitsuki, que também se recusou a desistir há 3 anos, e naquela época ele se lembrou de ter ouvido uma voz estranha que se apresentou como o dragão mais velho. Ele ofereceu a ele poderes em troca de suas memórias e aniquilação total dos outros dragões. No presente, ele intervém para proteger Iris enquanto Mitsuki se prepara para matá-la. Ele pede a Iris para emprestar seus poderes a ele, e ele invoca os poderes de dragão que adquiriu há 3 anos. A voz o lembra dos custos, suas memórias, mas ele aceita o contrato e empresta o poder. Ele o usa para materializar uma arma monstruosa gigante que ataca o dragão com ela. Vendo isso, Mitsuki se concentra em atacar o dragão também, e juntos eles finalmente conseguem derrotar o dragão e Iris, pois Mark volta ao normal.
Ela agradece por protegê-la, que sorri desajeitadamente antes de desabar no chão. Mais tarde, em seu quarto, ele tem uma chamada no Zoom com o Major Locke, que o parabeniza e solicita sua cooperação contínua. Depois disso, ele vai encontrar Iris sozinho na praia para bater um papo. Ela pergunta se ele está bem agora e ele garante que está. No dia seguinte, Yu acorda sobressaltado com o som de um grito e saindo correndo de seu quarto como um galo perturbado, ele verifica Mitsuki, que garante que está tudo bem. Eles vão dar uma volta onde ela casualmente o acusa de estar agindo estranho ultimamente. Ele olha para seu Dragon Crest, imaginando se ela está desconfiada de alguma coisa, ou talvez seja apenas drama de irmãos. Justamente quando ele finalmente vai relaxar, Lisa aparece do nada e o cumprimenta, o que é chocante em si porque é legal, algo que ela não é conhecida por ser. Naturalmente, ele aponta isso para ela, fazendo com que ela corasse imediatamente, e ela tenta encobrir alegando que estava apenas de passagem. Sua amiga prestativa, no entanto, a expõe alegremente mencionando que Lisa estava ativamente caçando-o. Ela ignora o comentário e diz a ele que está pronta para reconhecer sua existência nesta academia como um aprendiz humilde, e então sai. Ele não se incomoda com a vadia saindo e verifica o assento ao lado dele, imaginando onde Iris está. Ele vai em busca dela e a encontra nos degraus se cobrindo desajeitadamente. Ele pergunta a ela qual é o problema e ela responde timidamente que se esqueceu de usar sua calcinha. Quem até esquece disso, provavelmente ela só queria toda a atenção. Ele pede que ela vá para seu dormitório e se vista adequadamente, mas o sino toca e Iris começa sua caminhada da vergonha. Na aula, Haruka anuncia um exame físico obrigatório para todos, e Iris, é claro, não poderia estar mais satisfeita com sua situação atual sem calcinha. Yu levanta a mão para perguntar desajeitadamente o que isso significa para ele, o único homem na classe. Haruka informa a ele presunçosamente que ele recebe o tratamento especial de ser examinado pela própria grande diretora, e ele se pergunta o que fez para merecer essa duvidosa honra. Quando ele entra para encontrar a diretora, ele fica chocado que ela parece ser apenas uma garotinha, Charlotte. Ela se apresenta em sua assistente Mika, que parece estar vestindo uma fantasia de empregada doméstica por alguma razão. Ela então pula de sua cadeira como uma acrobata louca e pousa diante dele dizendo que não vai deixá-lo mostrar seu corpo para aquelas garotas inocentes e correr o risco de deixá-las excitadas. Ela então o avisa para não ir atrás de nenhuma das garotas, incluindo a equipe, pois todas fazem parte de seu harém, e ele se pergunta o que há de errado com ela, mas ouve de qualquer maneira. Wing não responde. Ela diz a ele que não tem interesse em homens e agarra seu braço para começar o exame, que rapidamente se transforma em caos enquanto ela se concentra em seu Dragon Crest e o lambe como uma salamandra ressecada encontrando um oásis. Quando ela termina, ela revela que todo o exame físico foi uma farsa para monitorar os Dragon Crests dos alunos, pois o dragão basilisco vermelho tem estado em movimento de sua toca no deserto do Saara, e ela teve que garantir que a marca do brasão de nenhum aluno tivesse mudado. Ela então pede que ele se aproxime, e sugere que eles vão ver as garotas agora, pois elas estariam vestindo pouco ou nada. Ele olha para ela em descrença, imaginando que tipo de pervertida ela é, mas felizmente sua assistente Mika a levanta e a impede de fazer tal besteira. Mais tarde nos salões de assembleia, Mitsuki anuncia os resultados do exame dizendo que as marcas do brasão de todos os alunos são normais e então revela que a NFL revistou as cidades que estão no caminho do basilisco e encontrou 2 deles. Ela os apresenta a todos e diz a eles que eles estão sob sua proteção agora. Uma das garotas com cabelo rosa chamada Tears, que o basilisco está atrás. Todos notam os pequenos chifres em sua testa e se perguntam como ela conseguiu poderes tão profundos em uma idade tão jovem. Mitsuki garante a todos que são apenas recursos extras criados pela matéria escura, e que ela é humana como o resto deles. Tearia a interrompe, e diz que não é uma humana, mas um dragão, e quando Mitsuki tenta garantir que não é, ela começa a gritar no topo de sua voz dizendo que é um dragão. Ela então materializa sua matéria escura e envia ataques de iluminação ao redor de todos, e todo o estádio se transforma em caos com todos correndo em pânico. Yu se levanta de seu assento e vai confortar Tear. Assim que ela o vê, ela imediatamente vai para um abraço como se eles se conhecessem há muito tempo e diz a ele que ela vai ser uma noiva dragão e se casar com ele. Ele se pergunta em que se meteu e a leva para o exame para ser verificada. Ele a conheceu brevemente durante uma de suas missões em EFL, e ele diz à equipe que a família de Tear foi feita refém pela máfia há alguns anos e a forçou a fazer joias para eles. Mitsuki pergunta por que ele não a colocou em proteção quando ele sabia de tudo isso trabalhando para a NFL, ao que ele diz que é porque ela estava com muito medo e queria ver seus pais. Remka diz a ele que está tudo bem e que Tear seja admitida na mesma classe que eles, e que é seu dever ensiná-la lições básicas e regras do instituto. Ela então diz a eles que é seu dever impedi-la de causar qualquer dano, caso contrário, a NFL não ficará parada. Uma vez que a reunião é feita, Tear se levanta e vai abraçá-lo mais uma vez. Mitsuki diz a ela para manter a voz baixa e não causar problemas. Ela concorda dizendo que deveria se dar bem com sua cunhada e blá blá. Enquanto eles se dirigem para a aula, Iris está preparada para dar a Tear uma recepção calorosa, mas Tear simplesmente a ignora e pergunta onde está o assento de Yu. Ela então vai se sentar em seu colo, e quando Lisa tenta fazê-la sentar em seu próprio assento, ela se recusa dizendo que não quer se misturar com mais ninguém. Depois da aula, Tear anda de mãos dadas com Yu para grande ciúme de Iris. Ele diz a ela para não ser excessivamente carinhosa, pois eles ainda não são casados e a leva para a praia. Ela pergunta a ele se ela é fofa e então vai abraçá-lo.
Iris, que o seguiu silenciosamente até aqui, fica chateada que Yu está sempre ocupado com Tyr e não passando tempo com ela. Mais tarde, dentro da academia, ela se oferece para ajudar com a lição de Tyr, para que ela pudesse passar algum tempo com Yu e Mitsuki. Também concorda relutantemente, dizendo que é só por hoje. Yu pergunta a ela se é uma boa ideia, e ela diz a ele que é melhor se Tyr se acostumar com a ideia de ter colegas de classe. Quando eles vão para o quarto dele, Tyr imediatamente pede que Iris saia e não os perturbe, dizendo besteiras que eles são recém-casados e que é sua primeira noite. Ele apenas fica ali muito atordoado para processar o absurdo, enquanto Iris começa a gritar e Mitsuki ameaça assassinar todos se eles não se calarem. Depois de algum tempo, Iris vai até Tyr e se oferece para ajudá-la com a tarefa, mas ela já a terminou e entrega para Mitsuki. Ela revisa a tarefa e anuncia que Tyr acertou, fazendo com que ela pule de excitação e diga a Yu que, como recompensa, ela quer que eles tomem banho juntos. Só de pensar nisso, ele se sente tão enojado e se pergunta se deveria se esconder na caverna mais próxima para se livrar dessa peste chamada Tyr. Naquela noite, ele pergunta a Mitsuki por que Tyr insiste tanto em ser um dragão, e ela explica que Tyr cresceu sendo adorada por uma seita obcecada por dragões, o que compreensivelmente a fez pensar que ela mesma era um dragão. Você ainda é assombrado por missões passadas envolvendo esta seita. Faz uma nota mental para pisar com cuidado em torno das preciosas ilusões de Tyr. Na manhã seguinte, você pede a Tyr para se misturar com todos e não apenas com eles. Ela diz a eles que não quer, pois pode haver pessoas más entre eles. Você diz a ela que ela pode confiar em seus colegas de classe e todos são como uma grande família. Timidamente, ela então vai cumprimentar a classe e todos olham para ela surpresos. Mas logo todos vêm cumprimentá-la e até mesmo dar-lhe presentes. Assim, ela começa a se dar bem com todos. No dia seguinte na aula, Tara é ensinada como todos os Deis moldam sua matéria escura para formar armas únicas, e ela anuncia animadamente sua intenção de tentar sozinha. Ela então começa reunindo matéria escura com grande entusiasmo, mas ao fazer isso, ela começa a ouvir vozes estranhas e perturbadoras em sua cabeça repetidamente chamando-a de dragão. Tyr, sem saber da energia que está gerando, acidentalmente cria um ciclone poderoso de matéria escura que começa a girar ao redor dela. De repente, flashbacks de quando ela era criança começam a aparecer diante dela, e ela se vê brincando com sua mãe alegremente. A memória é doce, mas de curta duração, pois muda abruptamente para uma imagem dela parada no meio de um inferno de fogo. Ela observa impotente enquanto as chamas engolfam tudo ao seu redor, incluindo sua mãe, e a imagem de seus pais de repente se estilhaça como vidro, deixando-a sozinha e soluçando em desespero. Em meio à sua angústia, uma figura encapuzada aparece falando com ela em um tom frio e diz a ela para não se afligir, insistindo que nada do que ela se lembra é real. Manipulando suas frágeis emoções, a figura convence Tyr a esquecer seu passado e aceitar que ela é, de fato, um dragão. De volta ao presente, Tyr está flutuando dentro de uma esfera de sua própria matéria escura cercada por sua energia ameaçadora. Ela declara que é um dragão e de repente se transforma em um, usando sua matéria escura. Seu corpo irradia energia poderosa e raios aleatórios irrompem de sua forma, quase atingindo Liza. Felizmente, Yu salta no último momento e a puxa para a segurança. Enquanto recuperam o fôlego, ela pergunta a ele se o dragão que eles veem diante deles é realmente Tyr. Yu confirma, explicando que Tyr usou sua matéria escura, não para criar uma arma como os outros, mas para materializar um dragão, abraçando totalmente sua ilusão. Tyr genuinamente parece acreditar que ela é um dragão, tornando-a incrivelmente perigosa em seu estado atual. E ela, alheia à conversa deles, começa a disparar outra explosão de raios contra eles. Rissa, determinada a ajudar Tyr, materializa sua arma, uma lança poderosa, e salta no ar para confrontá-la. Ela dispara um feixe de energia concentrado nas asas do dragão, e embora o ataque acerte, mal afeta Tyr. Recusando-se a desistir, ela continua, lançando uma série de ataques, enquanto implora a Tyr para voltar a seus sentidos. Com um ataque final poderoso, seus esforços rompem a forma de dragão de Tyr, fazendo com que ela desapareça. Ela cai do céu inconsciente e Yu a pega bem a tempo de carregá-la para a enfermaria, garantindo que ela receba os cuidados adequados. Depois de garantir que Tyr está descansando na enfermaria, ele se prepara para sair, mas acidentalmente entra em outra sala, onde conhece a outra garota nova, Tati. Ela parece tímida e admite que causou uma pequena explosão mais cedo, ferindo-se levemente no processo. Quando ele pergunta se ela precisa de ajuda, ela hesitantemente pede que ele conserte a alça de sua roupa, e ao fazer isso, ele percebe um hematoma em seu braço. Ele aplica remédio naquela área enquanto eles conversam, e ela se abre sobre sua história, explicando que o amor de sua mãe por viajar as levou à cidade de Basilisk. Sem pai ou outros parentes, ela sempre acompanhou sua mãe aonde quer que fosse. Ouvindo isso, ele se oferece para ajudá-la a se ajustar à escola, e garante que ela pode contar com ele se precisar de alguma coisa. Ao voltar para a aula, ele recebe uma ligação do Major Locke, que o informa sobre desenvolvimentos preocupantes de que um culto de adoração ao dragão começou a se mover com a intenção de sequestrar Tyr da academia. Ele avisa Yu que, embora as defesas de Migur sejam fortes, as tentativas de infiltração do culto provavelmente serão implacáveis, e a líder do culto é uma D perigosa que se opõe a NQI-F. L revela sua identidade como Kili, a figura de capuz preto que Tyr havia descrito. Assim que a chamada termina, ele é imediatamente abordado por Tyr, que corre até ele como uma criança e pergunta ansiosamente por que ela acordou sozinha. Yu a acalma e a leva para a praia para ter uma conversa séria.
Ele pergunta gentilmente se ela começou a gostar mais de todos na escola do que antes, ao que ela hesitantemente admite que sim. Ele então reconta o incidente onde ela quase machucou Lisa, enquanto acreditava ser um dragão, e ela ouve silenciosamente cheia de vergonha. Ele a aconselha a pedir desculpas a todos, e a lembra que ela não é um dragão, mas uma garota humana gentil e amável. Tyr, no entanto, luta para acreditar em suas palavras, e a matéria escura mais uma vez gira ao seu redor. Mas desta vez ele firmemente lhe diz, e se ela escolher viver como um dragão, ele não poderá permanecer ao seu lado. Suas palavras fazem Tyr parar, e após um momento de hesitação, ela acena com a cabeça e abandona sua crença. Ela então se abre sobre seu passado trágico, revelando que seus pais eram pessoas gentis que foram tragicamente queimadas vivas, e foi quando conheceu Kili. Enquanto ela narra, as memórias dolorosas ressurgem e ela desaba em lágrimas. Ele agradece a ela por confiar nele com sua história e a abraça fortemente. Mais tarde naquela noite, Thea se junta às outras garotas, que a recebem calorosamente de volta, e ela se desculpa pelo problema que causou antes, mas as outras a tranquilizam de que tudo ficou no passado. Lisa a abraça fortemente e a repreende brincando, lembrando-a de não deixar que isso aconteça novamente. Naquela noite, ele retorna ao seu quarto e começa a revisar dados sobre Kili, e aprende que, 3 anos atrás, ela se tornou a líder do culto de adoração ao dragão, e desde então esteve envolvida em mais de 300 ataques terroristas. Conhecida por sua habilidade de materializar fogo, ela escolheu viver como um dragão. De repente, um alerta de emergência surge na academia anunciando a presença de um nível, um tipo de dragão azul que se infiltrou na academia. O anúncio espalha medo e confusão, mas você não perde tempo em se juntar a Mitsuki para avaliar a situação. Juntos eles correm para o deck de observação, onde se deparam com a visão de um enorme dragão pairando ameaçadoramente sobre a academia. Seu tamanho puro e presença ameaçadora enviaram calafrios por todos. Ermika trabalha rapidamente verificando os sistemas de defesa em busca de quaisquer anormalidades, e para seu choque, ela não encontra sinais de violação, deixando o grupo intrigado sobre como o dragão poderia ter contornado as defesas supostamente impenetráveis de Migur. Eles percebem que esta não foi uma intrusão comum, e o dragão deve ter sido convocado ou guiado por uma força externa. Charlotte se adianta e imediatamente começa a emitir ordens instruindo todos os não combatentes a permanecerem calmos e evacuarem para as zonas seguras designadas longe da academia. Enquanto isso, Haruka especula que o súbito aparecimento do dragão pode estar ligado a Tyr, cuja cor da crista havia mudado recentemente, e que ela pode estar se tornando um alvo. Lisa se junta ao grupo e questiona em voz alta como uma criatura tão enorme entrou despercebida. Isso só faz Tyr ficar mais assustada, e ela começa a tremer visivelmente e se agarrar fortemente a você. Lisa se ajoelha ao lado dela, oferecendo palavras de conforto e tranquilidade. Ela gentilmente acaricia seu cabelo, prometendo que todos estão lá para protegê-la, não importa o custo. Mitsuki, avaliando a situação, designa Lisa para guardar Tyr, mas a pobre garota se agarra a Yu como se sua vida dependesse disso, e se recusa a deixá-lo ir. É preciso toda a resolução de Yu para gentilmente se afastar dela e pedir que confie em Lisa. Com o coração pesado, ele promete a Tyr que retornará em breve e pede que ela seja forte. Enquanto Mitsuki organiza os membros restantes de seu grupo, incluindo Iris, ela os ordena a se posicionarem estrategicamente no telhado para enfrentar o dragão de frente. O grupo se prepara para o que certamente será uma batalha feroz, e enquanto se preparam, notam algo incomum. O dragão não está avançando, mas permanece parado em um lugar. O grupo discute o que fazer a seguir, e Haruka lhes diz que eles têm que ter cuidado, explicando que este dragão em particular é único, pois é imortal por causa de sua capacidade de se regenerar de qualquer dano. Ela reconta a história aterrorizante de como no passado, até mesmo as armas mais poderosas, incluindo bombas explosivas, falharam em destruí-lo permanentemente. Ela aconselha o grupo a se concentrar em minimizar as baixas e fortalecer suas defesas em vez de tentar derrotar o dragão diretamente, pois isso pode não ser possível. Yu, afastado do grupo, reflete sobre o poder que reside dentro dele e recorda o contrato devastador que fez anos atrás, um pacto que lhe concedeu imensa força, mas a um grande custo. Virando-se para Mitsuki, ele pergunta se ela o trouxe aqui para usar esse poder novamente como ele fez 3 anos atrás. Ela hesita, mas admite que é verdade, dizendo que seu poder pode ser sua única esperança. No entanto, ela lhe diz que é um último recurso, pois seu uso descontrolado causou destruição generalizada anteriormente. Resolvendo proteger Tyr e a academia a qualquer custo, ele aperta o punho em sua arma e se prepara para a batalha que virá. Enquanto isso, Tyr se agarra desesperadamente a Lisa, tremendo como um pequeno animal assustado. Lisa permanece calma e garante que você e os outros cuidarão do dragão. Tyr olha para ela com olhos marejados e pergunta nervosamente se eles vencerão. E Lisa, sorrindo, gentilmente coloca uma mão reconfortante em seu ombro e a encoraja a ter fé na força de Yu. Ela o chama brincando de anjo da guarda de Tyr, e ela sorri timidamente. A calma frágil deles é destruída quando a porta do quarto explode em chamas e uma figura sombria entra pelo caos. Kili, a figura encapuzada de preto, remove seu manto e fixa seu olhar frio em Tyr. Ela exige que Lisa entregue a garota imediatamente, mas ela se recusa, colocando-se na frente de Tyr protetoramente, com sua lança se materializando em sua mão. Os lábios de Kili se curvam em um sorriso sinistro quando ela estala os dedos, desencadeando uma poderosa explosão que espalha as garotas pelo quarto,
Lisa luta para se levantar, sua determinação inabalável apesar de seus ferimentos. Posicionando-se entre Killy e Tear mais uma vez, ela lança um feixe de energia de sua lança, mirando direto em Killy. Para seu horror, o ataque não tem efeito, e Killy retalia sem esforço, lançando-a pelo quarto com uma onda de fogo. Enquanto ela avança ameaçadoramente com uma bola de fogo crepitando na ponta dos dedos, Lisa luta para se levantar mais uma vez e, apesar de seu ferimento, ela agarra a mão de Tear e tenta levá-la para a segurança. Elas se escondem em um quarto próximo onde Tear freneticamente cuida dos ferimentos de Lisa, suas mãos tremendo enquanto ela aplica bandagens improvisadas. O momento de descanso delas termina logo quando a busca implacável de Killy a leva a entrar pela porta mais uma vez. Ela exige: Tear mais uma vez, sua voz uma mistura venenosa de impaciência e triunfo. Lisa, embora mal consiga ficar de pé, reúne o resto de sua força para atacar novamente, mas Killy facilmente a domina, levantando-a pelos cabelos e jogando-a para o lado como um boneco de pano. Tear corre para o lado de Lisa, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas Killy a arrasta para longe. Lisa, mesmo com sua visão turva, se recusa a desistir e se posiciona para outro ataque, mas Killy a atinge com outra onda de energia ardente e desta vez Lisa não se levanta. Yu, ouvindo a comoção, corre para lá e de repente se lembra do aviso do Major Locke sobre o plano do culto do dragão para recuperar Tear, e ele percebe toda a extensão da armadilha em que caíram. Confrontando Kyle, ele exige que ela liberte Tear, mas ela zomba dele por ser o único macho D. Irritado, ele dispara sua arma, mas Killy a derrete com um único gesto, deixando-o momentaneamente atordoado. Ela então se volta para Tear e o ameaça se ele não obedecer e usa seu poder para envolvê-lo em chamas. Tear assiste horrorizada e as memórias de perder seus pais e um incêndio semelhante voltam. Sobrecarregada, ela implora a Killy para parar e concorda em se tornar uma noiva dragão para salvá-lo. Hyde implora para não cair nas mentiras de Killy, lembrando-a do amor e apoio que ela encontrou com ele e os outros. Tear recorda seus momentos mais felizes em Midgar. O sorriso de seu amigo e o apoio inabalável de Yu. Com força renovada, ela declara que é humana e se recusa a ir com Killy. Killy, enfurecida por seu desafio, ataca com um ataque de fogo, mas Yu, invocando sua magia, intercepta o ataque e derruba Killy. Ela imediatamente reconhece seu poder como semelhante ao do Leviatã Branco, e avisa que haverá consequências por seu desafio. O chão de repente treme, sinalizando o movimento do dragão, e que lhe revela que ela estava segurando o dragão à distância por causa de Tears, mas agora ela pretende liberar toda a sua fúria sobre a academia como punição por seu desafio. Yu grita com ela exigindo saber que tipo de criatura ela é, e com uma calma perturbadora, ela responde que é um dragão. Suas palavras pairam no ar como uma sombra, carregando um peso misterioso, e com um sorriso frio, ela se despede dele. Em um instante, ela desaparece em um flash radiante semelhante ao arco-íris, e o dragão permanece pairando sobre a academia. Mitsuki desesperadamente tenta contatar o diretor, mas a rede não está cooperando, fazendo-a entrar em pânico ainda mais. As garotas se reúnem, debatendo seu próximo movimento, e elas ficam preocupadas, notando que Lisa, Yu e Tear não estão em lugar nenhum. Enquanto isso, Yu, carregando Tear em suas costas, corre pelos terrenos da academia, evitando os detritos e o caos. Sua respiração sai em suspiros bruscos e irregulares enquanto ele finalmente consegue contatar Mitsuki pedindo instruções. Após uma pausa tensa, ela lhe diz para emprestar seu equipamento anti-dragão e o informa sobre seu plano para forçar o dragão a sair da academia. Uma das garotas, cética de suas chances, expressa dúvidas sobre a eficácia da estratégia, observando que nem o calor nem os lasers conseguiram causar qualquer dano duradouro ao dragão até agora. Mitsuki de repente tem uma nova ideia e sugere gerar uma rajada imensa de vento, algo para empurrar o dragão em direção à água, e uma vez que ele esteja submerso, eles poderiam lançar uma série de ataques em grande escala. Após um momento de deliberação, as garotas concordam, reunindo-se para o desafio que virá. Dando uma olhada para trás em Tear, promete se juntar a eles depois de garantir sua segurança, mas Tear inesperadamente sai de suas costas e declara que não está mais fugindo. Iris, alarmada por sua declaração repentina, a adverte contra este curso de ação, apontando o perigo e a possibilidade de que o dragão possa especificamente mira nela. Tears balança a cabeça firmemente e permanece firme. Ela lhes diz que tem que ajudar e não pode continuar dependendo de todos eles para protegê-la. Yu, embora orgulhoso de sua coragem, calmamente pergunta o que aconteceria se ela perdesse o controle como antes. Dirame seu olhar e o tranquiliza de que isso não acontecerá novamente porque ela não é mais um dragão, mas uma humana, e lutará como uma. Sua voz tem um tom definitivo, e ele pode ver a determinação em seus olhos. Enquanto o dragão continua sua aproximação, o grupo se posiciona rapidamente, e as garotas lançam suas armas, desencadeando uma barragem de ataques direcionados ao abdômen da criatura. Seu ataque consegue diminuir seu avanço, mas o dragão revida com golpes ferozes, seus movimentos massivos enviando ondas de choque pelo chão, sacudindo a própria terra sob seus pés. Yu e Tear evitam por pouco serem esmagados graças aos esforços combinados da garota e momentaneamente desequilibrando a criatura. Recuperando-se com velocidade assustadora, o dragão avança em direção a Tear, suas mandíbulas massivas se fechando perigosamente perto, e as garotas rapidamente ajustam sua formação, determinadas a protegê-la a todo custo. Tear, canalizando seu poder de interior, manifesta um par de asas etéreas, suas bordas brilhantes cintilando na luz fraca.
Com um salto gracioso, ela ascende ao ar, enviando arcos de relâmpagos caindo sobre o dragão, a energia elétrica queimando o ar. A criatura se contorce sob o ataque momentaneamente atordoada, mas Yu a avisa que seu objetivo não é incapacitá-lo, mas afastá-lo para o mar. Enquanto a batalha ruge, ele reflete sobre seu encontro anterior com o mesmo dragão 3 anos atrás e a memória do contrato que fez. Invocando sua habilidade antigravidade, ele mira e dispara uma bala supercarregada no dragão, criando um poderoso campo de repulsão que envia a besta para cima. Ele chama Tear e diz que precisa de sua força para que eles possam acabar com isso juntos de uma vez por todas. Ela hesita por um momento, mas então acena com a cabeça, sua resolução firme enquanto ela pega sua mão e uma onda de energia os envolve. Ele usa a força pulsante que parece jogá-lo no ar e materializa um enorme canhão usando matéria escura. Enquanto as garotas lançam seu ataque coordenado, ele dispara o canhão e seus poderes combinados enviam o dragão caindo na água abaixo. Sem perder um momento, ele dispara mais uma vez, criando uma enorme onda de choque que afasta o dragão ainda mais da academia. Quando a poeira assenta, um silêncio inquietante se segue, as consequências da luta pairando no ar. O grupo permanece imóvel, suas respirações pesadas, enquanto Mitsuki verifica o radar. Depois do que parece uma eternidade, ela confirma que não há sinais de regeneração e que o dragão foi derrotado. A notícia traz uma onda de alívio, e as garotas irrompem em aplausos, celebrando sua vitória duramente conquistada. Enquanto isso, Charlotte acorda sob uma pilha de escombros tossindo e gemendo enquanto examina os destroços de seu quarto. Aquele maldito dragão, ela murmura para si mesma, jurando vingança com uma determinação feroz em seus olhos. Sua assistente Mecha emerge dos destroços tentando acalmá-la, mas sua fúria é mal contida enquanto Haruka emerge de um abrigo subterrâneo ao lado dos refugiados. Lenta, mas seguramente, a vida na academia começa a voltar ao normal, embora as cicatrizes da batalha permaneçam gravadas em suas mentes. No dia seguinte, Yu e Tyr visitam Lisa na enfermaria e a veem gravemente ferida. Ela está imóvel, seu corpo machucado, mas seu espírito inabalável. Tyr corre para o lado dela com lágrimas escorrendo pelo seu rosto e agradece a Lisa por protegê-la e aperta suas mãos como se pudesse se agarrar à sua força. Lisa consegue um sorriso fraco, sua voz fraca, mas cheia de calor. Ela diz que acariciaria sua cabeça se pudesse se mover e ri suavemente apesar da dor. As duas trocam palavras de gratidão e conforto e se tornam mais próximas do que antes, enquanto Yu silenciosamente escapa se sentindo como um estranho. Mais tarde, Haruka e Mitsuki sentam-se juntas, refletindo sobre a batalha, e a expressão de Mitsuki está pesada de pensamentos enquanto ela admite o quanto as coisas poderiam ter piorado. Haruka, sempre pragmática, avisa que Basilisk ainda está por aí, uma ameaça iminente que eles não podem ignorar. Precisamos nos preparar, ela diz firmemente. Seu tom resoluto como este foi apenas o começo, e que eles não podem se dar ao luxo de serem pegos de surpresa novamente. Enquanto isso, Ivy emburra com Iris pela perda de seu quarto, e a vadia desavergonhada se oferece para compartilhar o dela com ele para seu grande constrangimento. Tyr fica irritada com essa sugestão ultrajante e sugere a Yu que eles deveriam se casar mais cedo para que ele possa ficar em seu quarto. Ele protesta, corando furiosamente, mas ela ousadamente o beija na bochecha e declara seu noivado, fazendo com que todos os olhem atordoados. Iris tenta fazer o mesmo, mas Tis rapidamente a bloqueia e, felizmente, toda essa comoção termina quando Mitsuki aparece, designando a Yu um quarto ao lado do dela na hospedaria, e ordena que ele fique quieto, seu tom não deixando espaço para discussão. Naquela noite, enquanto ela trabalha em seu laptop, Yu se aproxima dela, mas ela mal olha para cima e se concentra em elaborar o relatório da batalha. Do nada, ela lhe diz com preocupação que o dragão apareceu aqui momentos depois de desaparecer da Sibéria, e ele especula que ele pode ter se deformado para lá. Ela simplesmente admite que não sabe e volta seu foco para seu trabalho. Depois de um momento, ela o questiona sobre o ataque antigrudento que ele realizou durante a batalha. Ele tenta mudar de assunto antes de chamá-lo de acaso, mas ela não está convencida e o acusa de esconder algo dela. Seus pensamentos se voltam para dentro, contemplando a voz dentro dele e sua demanda implacável por destruição em troca de poder e memórias que ele sacrificou para exercê-lo. Decidindo guardar seu fardo para si mesmo, ele muda de assunto mais uma vez. A conversa se direciona para tópicos triviais, e eles acabam falando bobagens como ele a beijou quando ela era jovem. No dia seguinte, as coisas lentamente começam a voltar ao normal. Lisa, Tyr e Yu sentam-se juntos no refeitório desfrutando de uma pausa para o almoço muito necessária. Eles conversam rindo e provocando um ao outro sobre quem consome mais açúcar, e Lisa, com um sorriso brincalhão, aponta que Tyr parece ter um desejo insaciável por doces. Tyr, não sendo de recuar de discussões, responde provocando Yu por comer sobremesas com muito mais frequência do que ela. E sua discussão lúdica continua com ambas as garotas acusando uma a outra de ter o maior desejo por doces. Assim que sua brincadeira atinge seu auge, Iris entra sorrindo enquanto decide se juntar à conversa. Sem perder o ritmo, ela se senta à mesa deles e casualmente coloca um cubo de açúcar em um café usado, comentando que ele deveria ter algo doce para manter sua energia para as atividades noturnas. Ele já está um pouco sobrecarregado com a atenção e agora olha para ela se perguntando em voz alta se todo esse mimo acabará resultando em ele ter diabetes. Como se estivesse na hora certa, Tear imediatamente a imita e adiciona outra deixa de açúcar ao seu café, fazendo-o suspirar dramaticamente e encolher os ombros em falsa derrota.
Lisa, sempre a voz da razão, ri suavemente e diz às duas para pararem de mimá-lo e deixá-lo desfrutar de seu café em paz por uma vez. Yu, em um raro momento de sinceridade, agradece a ela por defendê-lo e inesperadamente diz a ela que ela é verdadeiramente uma mulher incrível em todos os aspectos. As bochechas de Lisa coram ligeiramente quando ela quase cospe seu café em surpresa com seu elogio, mas ela rapidamente se recompõe murmurando que ele não deveria fazer tais comentários tão casualmente, e os outros caem na gargalhada. Mais tarde no dia durante a aula, Haruka está diante do grupo com uma expressão séria e faz um anúncio importante para todos que eles receberam relatórios perturbadores da Niefeld afirmando que o Basilisk, um dragão altamente perigoso, deixou seu covil no deserto do Saara e agora está atravessando o oceano. A notícia causa pânico entre os alunos, e a sala se enche de murmúrios preocupados. Mas Haruka, imperturbável, mostra a eles imagens de satélite do oceano que parecem estar cobertas por uma crosta branca misteriosa. Ela explica a eles que o Basilisk emite poderosos raios vermelhos de seus olhos e qualquer coisa que ele mire é instantaneamente transformada em rocha, cinza ou sal. Os alunos ficam em silêncio, a gravidade da situação diminuindo, e enquanto ela revela que o Basilisk está indo direto para a academia, provavelmente atraído por Tear, ela os avisa que apenas um olhar do dragão pode resultar em seu fim. Ela então prossegue para delinear o plano da academia para enfrentar a ameaça de frente e explica que os alunos serão realocados para uma ilha deshabitada próxima, onde eles atrairão o Basilisk e destruirão tanto a ilha quanto o dragão em um ataque decisivo. Os alunos ouvem atentamente e sua determinação clara apesar do peso da situação. Naquela noite, você e Iris decidem dar um passeio juntos para clarear suas mentes da desgraça iminente. Ele nota a expressão pensativa no rosto de Iris e pergunta se ela está bem. Ela sorri calorosamente e o tranquiliza de que ficará bem, mas também admite que a próxima batalha a está deixando um pouco ansiosa. Ele a elogia por sua resolução inabalável, o que a faz sorrir ainda mais brilhantemente, e ela lhe diz que quer se tornar alguém em quem ele possa confiar, sua voz cheia de determinação e sinceridade. Ele é tocado por suas palavras e admira silenciosamente sua força interior e resiliência. No dia seguinte, os preparativos para se mudar para a ilha estão a todo vapor. A atmosfera é agitada e carregada com um senso de urgência enquanto alunos e funcionários correm para embalar suprimentos e organizar equipamentos. No entanto, em meio à agitação, Charlotte, a excêntrica diretora, está visivelmente chateada e reclama dramaticamente que seus amados alunos, particularmente as meninas, a estão deixando para trás. Suas reclamações são recebidas com pouca atenção enquanto todos se concentram na tarefa em mãos, sabendo que devem se preparar para a perigosa missão que virá. Durante a aula, Haruka tira um momento para revisar a estratégia para a missão e garante aos alunos que reforços adicionais estarão chegando para ajudá-los quando chegar a hora. Ela também apresenta Taekshi, uma nova recruta que obteve a segunda maior pontuação nas seleções recentes, e diz à turma que ela será uma parte essencial de sua equipe. Mais tarde você e Iris se encontram com Taehyung para discutir táticas, e os três rapidamente formam um senso de camaradagem, concordando em trabalhar juntos durante uma missão. Enquanto isso, as outras garotas junto com Tyr decidem fazer uma breve pausa e passar algum tempo juntas e se divertir um pouco antes da batalha começar, pois sabem que esta pode ser sua última chance de compartilhar um momento de paz juntas. Enquanto caminha pela academia, Yu se depara com duas garotas que parecem estar trabalhando incansavelmente em seus computadores. Seus rostos pálidos e movimentos lentos sugerem que elas não estão bem, provavelmente devido ao estresse da próxima missão. Preocupado, ele se aproxima delas, mas elas ignoram suas perguntas insistindo que estão perfeitamente bem. Ele nota um de seus livros deitado por perto e descaradamente o pega, provocando-as sobre como trabalhar em um barco pode piorar seu enjoo. As garotas gemem em uníssono, mas sua provocação alegre parece levantar seus espíritos um pouco. Enquanto Yu continua seu caminho, ele ouve uma discussão entre Lisa e Mitsuki, e para em seus rastros contemplando se deve intervir ou não. Mas antes que ele possa tomar uma decisão, uma garota próxima o puxa para o lado e Yu está a permanecer escondido e ouvir. Lisa aparece furiosa, acusando Mitsuki de ser responsável pela morte de uma garota chamada Miyako, que se transformou em um dragão anos atrás. Ela não parece negar a acusação, mas permanece composta apesar de estar cheia de culpa e tristeza. Lisa, incapaz de perdoá-la, sai furiosa e com raiva deixando-a sozinha no corredor. Mais tarde naquela noite, você não consegue se livrar da memória da discussão que ouviu e senta-se em seu quarto juntando os fragmentos do que ouviu. A revelação de que Mitsuki esteve envolvida na morte de Miyako pesa fortemente em sua mente, e ele se sente perturbado pela turbulência emocional entre as duas mulheres. Antes que ele possa se demorar nisso, muito Furrow invade seu quarto, exigindo que ele devolva seu livro. Ele rapidamente o entrega de volta, e ela aproveita esta oportunidade para provocá-lo, agarrando sua mão e colocando-a em seu estômago, dizendo que ela está cheia e satisfeita. Atordoado, ele rapidamente puxa sua mão de volta e diz para ela parar de mexer com ele, mas ela sorri maliciosamente e anuncia que pode um dia usá-lo como inspiração para um romance picante, fazendo-o gemer de exasperação. Uma vez que suas brincadeiras diminuem, ele pergunta sobre a discussão de Lisa e Mitsuki, e expressa sua preocupação, perguntando se ela sabe o que seria preciso para Lisa perdoar Mitsuki. Ela admite que não tem uma resposta, mas concorda com ele que as duas precisam se reconciliar por causa delas mesmas.
Inspirado por sua conversa, ele decide tomar as coisas em suas próprias mãos e decide conversar com Mitsuki. Naquela noite, Yu visita Mitsuki e gentilmente pergunta a ela sobre seu tempo na academia. Ela hesita a princípio, mas eventualmente se abre quando Yu menciona Miyako. E com lágrimas nos olhos, ela compartilha a história de como Miyako se tornou sua melhor amiga e como seu vínculo outrora forte foi tragicamente destruído quando Miyako se transformou em um dragão. Ela reconta o dia fatídico em que foi forçada a matar Miyako para proteger a academia, uma decisão que ainda a assombra até hoje. Ele a ouve atentamente com o coração pesado, e quando ela termina, ele agradece a ela por confiar nele com seu segredo e a encoraja a buscar o perdão de Lisa por acabar com Miyako. Ele enfatiza que ela precisa dar a Lisa a chance de expressar como ela realmente se sente, e que o perdão pode não ser fácil, mas é necessário para que ambas se curem. No dia seguinte, Lisa confronta Yu, acusando-o de se intrometer em seus negócios pessoais com Mitsuki. Ele calmamente se defende, explicando que ele apenas encorajou Mitsuki a considerar seus sentimentos, e ela bufa em frustração, insistindo que o perdão é impossível, mas ainda assim ele percebe uma pitada de incerteza em sua voz. Enquanto ela se afasta, ela murmura que pedirá a Mitsuki para fazer o impossível para ganhar seu perdão, deixando-o esperançoso. No dia seguinte, enquanto se aproximam da ilha, os alunos comentam sobre a fumaça subindo ameaçadoramente dela. É uma ilha vulcânica, e a fumaça vindo dela parece ser muito mais alta e densa do que o normal. Tyr nervosamente segura a mão de Yu, incapaz de esconder seu medo, e as garotas finalmente começam a perceber a gravidade da situação. Elas não estão apenas em uma missão simples mais, elas estão prestes a enfrentar o Basilisque Vermelho mais mortal, uma criatura diferente de tudo que já encontraram antes. Quando eles finalmente chegam à ilha, Haruka imediatamente faz uma reunião de grupo para abordar a situação. Ela está diante da equipe e lhes diz para não terem medo, garantindo-lhes que ainda estão bem longe da localização atual do Basilisque. Ela estima que a batalha pode começar em cerca de 3 dias, dando-lhes um pouco de tempo para se prepararem mental e fisicamente. Ela então chama Taichi pra frente e a instrui a distribuir folhetos contendo dados sobre a ilha vulcânica e Iris. Não percebendo a seriedade da situação, comenta que o folheto é fofo, enquanto o resto da equipe olha pra ela como se ela tivesse acabado de criar um par de chifres. Enquanto o grupo folheia as páginas, eles notam que a ilha tem fontes termais. Esta descoberta causa uma onda de excitação entre as garotas que então começam a exigir uma visita às fontes termais para relaxar antes da batalha. Lisa, sempre a que incentiva um pouco de diversão em meio à tensão, tenta todos ainda mais mencionando como os ovos das fontes termais são deliciosos, fazendo suas bocas salivarem. Haruki, observando o grupo com um pequeno sorriso, se sente um pouco aliviada que eles estão começando a voltar ao seu estado normal e os encoraja a descansar bastante antes da batalha. Quando a reunião termina, Yu tira um momento para se aproximar de Taechi e agradecê-la pelo esforço que ela colocou na preparação dos folhetos. Sua conversa logo muda, e Yu começa a falar sobre Tear, e como ela consegue permanecer alegre e positiva, apesar das memórias trágicas que carrega consigo. Depois que todos saem da área de reunião, Farrell puxa Yu para o lado e pede que ele a siga até o terraço do navio. Lá, ela o surpreende agradecendo-lhe sinceramente. Ela expressa seu alívio e gratidão que as coisas entre Mitsuki e Lisa melhoraram, graças aos seus esforços, e como um sinal de apreço, ela lhe entrega um bilhete de um dia para as fontes termais, garantindo-lhe que a fonte será reservada apenas para ele durante esse tempo. Isto, diz ela, é para que ele possa relaxar sem se preocupar em encontrar mais ninguém. Ele aceita o bilhete com gratidão e decide usá-lo naquela mesma noite, mas para seu horror absoluto, quando ele chega à fonte termal, ele descobre que as garotas também decidiram visitar ao mesmo tempo. A situação rapidamente se transformou em um desastre embaraçoso para ele, e ele teve que se esconder o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Mitsuki recebe uma chamada urgente sobre uma operação secreta que a Nifel planejou, e no dia seguinte eles recebem a notícia de que o Basilisque continua seu avanço, crescendo cada vez mais perto. Tudo em seu caminho é transformado em sal por seus devastadores raios vermelhos, e o mar, antes cintilante e vivo com ondas, agora é transformado em um desolado e salgado deserto. Enquanto isso, Haruka e a equipe realizam uma videoconferência com o Major Dylan. E ele os elogia por suas vitórias anteriores contra outros dragões, mas avisa que esta batalha em particular será muito mais desafiadora. Ele explica em detalhes como o Basilisque emite raios vermelhos mortais de seus olhos capazes de transformar qualquer coisa que ele mira em rocha, cinza ou sal, e então elabora sobre a arma que a Nifel desenvolveu para combater o Basilisque. Ele explica que os raios da criatura causam um fenômeno acelerado de intemperismo, comparando a como forças naturais como chuva, luz solar e vento corroem materiais ao longo do tempo, e enfatiza que mesmo um único segundo de exposição ao raio do Basilisque é equivalente a aproximadamente 2000 anos de decadência natural. A equipe começa a entrar em pânico com as implicações dessa revelação, se perguntando o que aconteceria se algum deles fosse atingido pelo raio. Hanuka, mantendo a compostura, pergunta ao Major Dylan sobre a arma que eles planejam usar, e ele revela que apenas alguns materiais na Terra podem resistir aos efeitos do tempo, com Mithril sendo a liga mais forte. Niefel envolveu sua arma chamada Azevinho em uma concha de Mithril para garantir que ela resista aos raios vermelhos do Basilisque durante o ataque, e os informa que a arma está programada para ser implantada nas próximas 12 horas.
Mais tarde, Yu e Ter vão discutir em particular, onde Ter admite que está se sentindo incrivelmente nervosa e confessa que começou a tremer depois de aprender sobre o poder destrutivo do raio vermelho. Ela expressa seu medo de testemunhar Yu, ou qualquer um de seus amigos se transformarem em Sal. Ele a conforta gentilmente e garante que todos estão fazendo o seu melhor para se preparar para a batalha, e que eles estão determinados a protegê-la a todo custo. Tyr, ainda se sentindo um pouco impotente, reclama que não pode contribuir para a luta, mas ele diz que sua presença é mais valiosa do que ela imagina, e sua natureza alegre tem o poder de inspirar e elevar todos ao seu redor. Encorajada por suas palavras, Tyr resolve fazer o seu melhor para elevar o ânimo de todos nos próximos dias. Isso naga os desenhos do Basilisk ainda mais perto dos preparativos finais do NIFLBN para implantar sua arma. Remika reitera as instruções à equipe, explicando que o alcance de ataque do basilisco se estende por até 5.000 metros e que a Nifelo planeja lançar Misteltine de uma altitude de 8.000 metros, garantindo que permaneça fora de alcance durante sua descida. Em seguida, ela expressa sua preocupação sobre a possibilidade do basilisco evadir o ataque, mas o Major Dillon a tranquiliza, afirmando que suas pesquisas indicam que a criatura sempre para retaliar contra ameaças percebidas, restando-lhe pouco tempo para escapar. Tear, tocada pela dedicação do Major Dillon, agradece sinceramente por fazer tanto para protegê-la e promete torcer por todos, mesmo enquanto a ansiedade a corrói. À medida que o basilisco se aproxima da zona de lançamento, a Nifel posiciona a arma acima dele e a libera. A arma corta as nuvens, caindo rapidamente em direção ao seu alvo, e a esperança da equipe aumenta. O basilisco percebe a arma e dispara seu raio vermelho contra ela. A arma permanece inalterada e continua sua descida. Justamente quando começam a sentir uma onda de confiança, o basilisco abre o que parece ser um terceiro olho secreto e libera um raio ainda maior, e o sinal da arma é abruptamente perdido, deixando a equipe em silêncio atordoado. Haruka rapidamente se reconecta com o Major Dillon, que recebeu relatórios de seus oficiais confirmando que a arma foi completamente destruída pelo terceiro olho do basilisco. E este desenvolvimento inesperado, não previsto em nenhum de seus dados de pesquisa anteriores, aterroriza a equipe. Enquanto processam essa reviravolta devastadora, Tear desaba no chão e seu brasão de dragão começa a brilhar ameaçadoramente enquanto ela olha para cima com medo nos olhos. Tio informa fracamente à equipe que o basilisco vermelho a está chamando e que ela está se sentindo extremamente quente. E o segura Tyr firmemente em seus braços enquanto ela grita de dor, seu corpo trêmulo sobrecarregado pela tensão antes que ela perca a consciência completamente. Ele está extremamente preocupado ao ver sua respiração superficial e rosto pálido, o que torna dolorosamente evidente o quão crítica sua condição se tornou. Haruka rapidamente assume o comando da situação e ordena firmemente que ele a leve ao escritório mágico imediatamente para atendimento médico urgente, e sem qualquer hesitação, ele se apressa, com o coração batendo forte de preocupação com o bem-estar de Tyr. Mais tarde, Haruka, Mitsuki e Yu se reúnem em uma reunião tensa com o Major Dillon para discutir suas descobertas sobre a nova ameaça, o terceiro olho sinistro e devastador do basilisco. A atmosfera na sala é pesada, o peso de seu fracasso anterior paira sobre eles, e o Major Dillon começa a reunião apresentando as fotos e os dados que sua equipe conseguiu recuperar do encontro anterior. Sua expressão é sombria, enquanto ele comenta sobre seu esforço fracassado anterior, destacando o quão despreparados eles estavam para as capacidades esmagadoras do basilisco. Haruka, no entanto, rebate seu pessimismo com um tom de determinação tranquila, e aponta que o basilisco deve ter aberto seu terceiro olho por desespero durante sua batalha anterior, sugerindo que ele pode não usá-lo com tanta frequência quanto temem. Dylan permanece em silêncio por um momento e então pergunta sobre a condição atual de Tyr. Hugh, ainda visivelmente chateado, informa que ela está descansando no hospital, mas ainda não recuperou sua força habitual. Mais tarde, o Major Locke sugere friamente ao Major Dylan que Ter pode precisar ser eliminada para eliminar os riscos que ela representa como alvo de um dragão, mas Dylan hesita em responder, claramente dividido entre o dever e a moralidade. Enquanto isso, no hospital, Ter está inconsciente, seu rosto pálido e sua respiração superficial, e Taeti senta-se ao lado dela. De repente, Ter se mexe ligeiramente, o que faz Taeti se enrijecer de preocupação, mas seu telefone vibra, e ela relutantemente sai da sala para atender a ligação. De volta ao briefing, Haruka se dirige à equipe, pedindo-lhes para serem calmos e confiantes em meio à incerteza em que se encontram. Ela então explica a situação atual em relação à nova ameaça do basilisco. O terceiro olho do basilisco, elabora ela, possui um alcance de tiro devastador de 10 km, que é o dobro do alcance de seu raio vermelho de seus olhos normais. Ela ainda descreve os efeitos catastróficos de seus ataques, enfatizando o imenso poder que enfrentam, mas Lisa tenta levantar o ânimo, declarando confiantemente que nada disso importa porque eles ainda podem revidar. Haruka concorda, reafirmando seu compromisso com a missão e afirmando que sua estratégia permanecerá a mesma, mas com algumas modificações cruciais para levar em conta o terceiro olho. Ela apresenta o plano atualizado com detalhes meticulosos e explica que a equipe deve se concentrar em atacar as escamas de diamante do basilisco de um ponto cego, garantindo que permaneçam fora de seu alcance de ataque e ataquem tão rapidamente que ele não tenha tempo para retaliar. Ela explica que o basilisco ainda está a 150 km da ilha, e eles iniciarão o ataque assim que ele se aproximar de 6 km. A isso, Iris levanta uma preocupação válida, perguntando se esperar até que o basilisco esteja mais perto pode aumentar o risco de detecção.
Haruka a tranquiliza, explicando que eles se posicionarão estrategicamente no lado mais distante da ilha, usando tanto a montanha quanto o horizonte como escudos naturais para permanecerem escondidos. Para fornecer uma compreensão mais clara, ela descreve como a curvatura da Terra atuará como um escudo adicional, obscurecendo seus movimentos da linha de visão do basilisco até o momento de seu ataque. Ela explica ainda que Tira atuará como isca, atraindo a atenção do basilisco para o horizonte, enquanto o restante da equipe se prepara para lançar seu ataque do lado oposto da ilha. Ela os informa de que seria necessária uma imensa quantidade de matéria escura para realizar a operação de forma eficaz, e designa a equipe em pares para otimizar suas chances de sucesso. Ela cuidadosamente seleciona parceiros com base em suas habilidades complementares, emparelhando Yu com Iris para o deleite dela. Seu sorriso é brilhante, e diz a ele o quão ansiosa ela está para trabalhar ao lado dele novamente. Ermika conclui a reunião com um lembrete final para que todos permaneçam vigilantes, enfatizando que a extensão total das capacidades do basilisco ainda permanece desconhecida e pode representar desafios imprevistos. Mais tarde, Yu sai para praticar suas habilidades antigravidade, usando pedras como alvos improvisados para aguçar seu foco. Enquanto treina, memórias de uma conversa passada com Charlotte ressoam em sua mente. Shaib revelou a ele que ele não era o único capaz de replicar as habilidades de um dragão e que sua irmã também havia adquirido os poderes do dragão roxo depois de derrotá-lo. Ela também mencionou que, da perspectiva do dragão, os Ds poderiam ser vistos como ladrões, roubando seus poderes para si mesmos, adicionando outra camada de complexidade a seus pensamentos. Um barulho alto interrompe seu treinamento e ele se vira para ver Iris praticando suas próprias habilidades nas proximidades. Seus movimentos são precisos e fluidos, um testemunho de sua dedicação, e ele não pode deixar de se impressionar com seu progresso. Ele se aproxima dela e oferece um elogio genuíno, fazendo-a corar levemente, e eles se sentam para uma breve conversa durante a qual ela expressa sua felicidade por estar emparelhada com ele para esta missão. A conversa deles toma um rumo inesperado quando ele pergunta sobre a maneira como ela o havia agradecido anteriormente. Atordoada, ela rapidamente muda de assunto, sugerindo que eles se concentrem na missão pelo bem de Tea e podem conversar sobre isso mais tarde. No hospital, Tara começa a se mexer e sua expressão de dor suaviza à medida que seus amigos se reúnem ao seu redor. Lisa gentilmente a tranquiliza, prometendo que eles não permitirão que o dragão a leve embora, e Yu ajoelha-se ao lado dela, acariciando suavemente sua cabeça, enquanto ele jura derrotar o basilisco e trazê-la de volta em segurança. Os olhos de Tyr brilham de gratidão ao encontrar conforto em sua presença e volta a descansar. Haruka entra na sala, suas expressões sérias enquanto ela anuncia que é hora de todos tomarem suas posições. A equipe acena em uníssono, sua determinação inabalável enquanto se preparam para a próxima batalha. À medida que o basilisco se aproxima, agora apenas 16 km da ilha, todos tomam suas posições designadas, suas armas se materializam e ficam prontas. A enorme arma antimatéria de Ulysses, seu peso é um forte lembrete da imensa responsabilidade que ele carrega. A tensão no ar cresce à medida que o basilisco finalmente atinge a marca de 6 km. A voz de Haruka ressoa, emitindo o comando tão esperado para atacar. Mitsuki e sua parceira puxam seu arco, canalizando uma imensa quantidade de matéria escura enquanto preparam seu ataque. Os outros fazem o mesmo, seus poderes combinados convergindo em um enorme feixe de energia conforme a contagem regressiva começa, e o feixe de energia avança, cortando a ilha e indo direto em direção ao basilisco. Enquanto isso, como planejado, Tyr parte no navio de comando, servindo como a distração para atrair a atenção do basilisco para o horizonte. O feixe de energia se aproxima do basilisco, mas no último momento possível, seu terceiro olho se abre mais uma vez e um raio vermelho ofuscante irrompe, colidindo com seu ataque e estilhaçando-o em esquecimento. O impacto devastador interrompe a comunicação, deixando Haruka e sua equipe em silêncio atordoado enquanto lidam com a reviravolta inesperada e catastrófica dos acontecimentos. Seu coração afunda enquanto ela contempla o futuro incerto que está por vir, o peso de seu fracasso pesando fortemente sobre seus ombros. O feijão vermelho rebate seu ataque, revidando na ilha com força esmagadora, perfurando-a sem esforço. Yu e as meninas se esforçam para evitar seu caminho devastador, desviando-se por pouco da destruição causada pelo terceiro olho. Em um movimento desesperado, Yu aponta sua arma antigravidade para o feixe, conseguindo desviar seu ângulo e evitar uma catástrofe maior. Todos observam em choque e horror a destruição causada pelo feixe vermelho, e Haruka rapidamente assume o comando, ordenando que todas as unidades recuem imediatamente e mantenham uma baixa altitude, para evitar uma maior detecção. Yu e as meninas permanecem perto da superfície do mar, enquanto o basilisco libera outro ataque devastador na ilha. O puro impacto reduz toda a ilha, juntamente com a fumaça e o mar circundantes, a nada além de sal. Enquanto a equipe de operação se reagrupa e relata a Haruka, ela os instrui a aumentar a velocidade do navio e recuar da zona de combate sem demora. A tensão é palpável enquanto todos se reúnem, com seus rostos marcados com profunda preocupação, e Lisa se desculpa reclamando sobre sua incapacidade de fornecer qualquer assistência significativa. Apesar de seus melhores esforços, eles não tiveram escolha a não ser fugir, e Mitsuki, sobrecarregada pela situação, sai da sala silenciosamente. Yu continua a segui-la, mas Haruka intervém, parando-o para expressar sua gratidão por seus esforços em garantir o retorno seguro de todos. Ela o avisa que, com sua operação terminando em fracasso,
a NIFL não permanecerá em silêncio e tentará eliminar T. Depois de conversar com ela, Yu eventualmente encontra Mitsuki olhando para o mar, sua expressão sobrecarregada de tristeza. Ele se aproxima dela e diz para ela não se culpar pelo que aconteceu, explicando que o comportamento inesperado do basilisco estava além da antecipação de qualquer pessoa. Ela hesita por um momento, mas admite que sem ele e Teixi, todos eles estariam condenados. Ele diz a ela para não se preocupar e a lembra da promessa que ela fez a Lisa, exortando-a a deixar de lado a culpa que ela carrega constantemente. Ele a encoraja a não desistir, acariciando suavemente sua cabeça e lembrando-a de que eles devem fazer o melhor que puderem com as habilidades que possuem. Mais tarde, eles revisam as filmagens do ataque da Nifu ao basilisco, procurando por pistas para seu fracasso. Mitsuki, com a frustração evidente, questiona como sua operação meticulosamente planejada poderia ter falhado apesar de levar em conta todas as variáveis conhecidas, incluindo a linha de visão do basilisco. Ele estuda as filmagens de perto e aponta um detalhe crítico, observando que o basilisco não usou seu terceiro olho enquanto os perseguia. Se o tivesse feito, poderia tê-los alcançado e eles não teriam sobrevivido. Determinado a se encontrar uma solução, ele procura Haruka e pede para falar com a Major Locke da Nifel via videochamada. Locke não perde tempo em trazer à tona o tópico de Tear, mas ele o interrompe, afirmando firmemente que não tem intenção de prejudicá-la. Em vez disso, ele pergunta se a Nifel pode fornecer-lhes outro Mistletoe, mesmo que seja apenas um protótipo. Locke, cético, questiona por que ele pediria uma arma que já havia se mostrado ineficaz contra o basilisco. Ele responde que o design da arma não era fundamentalmente falho e insiste que com modificações há uma chance de que ela possa ter sucesso. Locke relutantemente concorda em tentar, mas o avisa que não haverá mais chances se eles falharem novamente. Yu organiza uma reunião com Haruka e as meninas para compartilhar suas observações e a nova estratégia. Ele explica que a arma carecia de armadura mítica suficiente, sugerindo que seus poderes D poderiam compensar a deficiência e aumentar sua eficácia. Lisa, no entanto, levanta uma preocupação crítica lembrando ao grupo que o terceiro olho do basilisco desintegra até mesmo o Mithril em segundos. Ele reconhece isso, mas aponta que o terceiro olho só disparou 2 vezes durante o encontro anterior. Ele levanta a hipótese de um tempo de descarga de 5 segundos entre os ataques do terceiro olho durante os quais o basilisco fica indefeso, e atacar durante essa janela vulnerável pode ser sua oportunidade de derrotá-lo. O grupo discute potenciais contramedidas, concordando que eles também devem antecipar ataques dos olhos normais do basilisco durante a janela de vulnerabilidade. Ele descreve um plano para usar a arma reforçada para resistir aos raios vermelhos normais e para desferir um golpe decisivo durante este momento crítico. O ânimo da equipe se eleva enquanto eles se reúnem em torno da nova estratégia, prontos para refiná-la ainda mais sob a orientação de Haruka. Enquanto ele deixa a reunião, Teixi o impede, sua expressão séria. Ela o pressiona contra a parede, exigindo saber se a nova estratégia realmente funcionará. Ele a tranquiliza de que este plano é sua melhor opção, e que eles devem seguir em frente com ele. Teixi hesita, então revela sua suspeita de que as reações rápidas do basilisco podem decorrer de uma habilidade desconhecida adicional e teoriza que ele pode ser capaz de perceber eventos no final de seu tempo de descarga, tornando-o ainda mais perigoso do que eles haviam previsto. A conversa deles é interrompida quando Iris invade, exortando Yu a segui-la, e eles chegam para encontrar Mitsuki e Lisa em uma discussão acalorada. Mitsuki insiste em descer pessoalmente com a arma para ajustar sua trajetória, se necessário, enquanto Lisa se opõe firmemente à ideia, argumentando que é muito perigoso. A tensão aumenta até que Lisa, frustrada, dá um tapa em Mitsuki e Furel intervém, oferecendo-se para assumir a tarefa ela mesma, causando uma onda de voluntários da equipe. O grupo se reúne em torno de Mitsuki, enfatizando sua importância como sua capitã e exortando-a a reconsiderar. Comovida por seu apoio inabalável, ela abandona a ideia e concorda em incluir todos os voluntários em seu plano para garantir a segurança de todos. Lisa, ainda emocionada, exige que ela prometa trazer todos de volta vivos. Naquela noite, Yu verifica Mitsuki encontrando-a mais uma vez olhando para o mar. Ele a tranquiliza de que ela não está sozinha, e juntos eles refletem sobre suas memórias compartilhadas e o vínculo que eles forjaram até agora. Em um momento tranquilo de compreensão, eles se abraçam, chamando um ao outro de teimoso. Mais tarde, Yu decide verificar Ter, apenas para encontrar seu quarto em ruínas com os médicos feridos, e Ter não está em lugar nenhum. Em pânico, ele interroga um dos médicos que revela que Taichi levou Ter embora. Ele corre para encontrá-la, sua mente cambaleando de descrença, e ele eventualmente encontra Taechi carregando Tyr. Ela declara que enquanto Tyr permanecer, todos eles serão alvos do basilisco, e insiste que Tyr seria mais feliz se tornando um dragão do que enfrentando a morte. Quando ele exige que ela devolva Tyr, ela estala os dedos, envolvendo-o em chamas. Ele escapa por pouco, percebendo com choque que Taiki não é outro senão Kili, e diante de seus olhos ela se transforma em sua verdadeira forma cercada por chamas. Silly zomba dele impiedosamente, sua expressão, fria e inflexível, e Yu, rangendo os dentes, exige saber se ela estava entre eles disfarçada o tempo todo. Seu sorriso silencioso e elegante é resposta suficiente para enviar um calafrio por ele. Raiva e determinação surgem dentro dele enquanto ele jura não deixar Ter, declarando que ele nunca permitirá que ela transforme Ter em uma noiva de dragão. Sem hesitação, ele levanta sua arma antigravidade e atira nela.
mas ela evade o ataque sem esforço, movendo-se com uma graça que parece quase sobrenatural. Com um movimento de seu dedo, ela revida, liberando uma série de explosões de fogo que forçam Yu a pular e se esquivar. Sua voz é calma, enquanto ela insiste que Tyr está melhor vivendo como um dragão, e com sua frustração crescendo, ele a interrompe bruscamente, gritando que Tyr escolheu viver como um humano, imperturbável, que lhe conjura um explosivo de matéria escura e o arremessa em sua direção, e ele rapidamente materializa sua armadura e a usa para absorver o impacto da explosão, mas a força o envia cambaleando para trás. Ela continua com um golpe poderoso quebrando sua armadura e deixando-o vulnerável. Por um breve momento, ele se lembra das palavras de Loki de que ele tem o poder de derrotar qualquer um, desde que seja humano. Rangendo os dentes, ele pega um pedaço da armadura quebrada e avança em direção a ela com determinação ardendo em seus olhos. Com pura força de vontade, ele a domina prendendo-a ao chão. A oportunidade de acabar com sua vida está ao seu alcance, no entanto ele hesita, seu senso de moralidade assumindo o controle. Enquanto ele a solta e se move para pegar Tyr, Kili o observa com uma expressão ilegível e pergunta por que ele não a matou quando teve a chance. Ele responde com convicção que a vê como humana, e é por isso que ele não conseguiu acabar com sua vida. Ela ri sombriamente levantando-se e diz a ele que ele pode ter Tyr. Antes de partir, ela o avisa que o basilisco é diferente de qualquer inimigo que ele já enfrentou, é uma criatura que pode até possuir a capacidade de prever o futuro. Suas palavras enviam uma onda de inquietação através dele, mas antes que ele possa responder, ela voa até ele, e com um sorriso brincalhão, planta um beijo em sua bochecha, pedindo-lhe para fazer melhor do que o basilisco antes de desaparecer nas sombras. Assim que ele recupera a compostura, Lisa e Mitsuki chegam. Lisa imediatamente pega Tear de seus braços, seu rosto cheio de preocupação, e a leva correndo para a sala médica. À medida que a notícia se espalha, o grupo descobre a chocante verdade de que Taichi era Kili, disfarçada o tempo todo. Mitsuki, sua expressão sombria, pergunta se é realmente possível que o basilisco possa ver o futuro. Ela considera a possibilidade e os outros concordam, embora Iris ainda permaneça em descrença com o engano de Kili. Mais tarde, Mitsuki convoca uma reunião para revisar o plano de ataque mais uma vez e explica que a arma será lançada de uma altura de 15 km, e que todos eles se moverão para o local de lançamento usando um grande transportador fornecido pela Nifel. Mitsuki e Firou terão a tarefa de controlar a descida da arma, um trabalho dificultado pelas prováveis tentativas do basilisco de interceptá-la. Eles precisarão manter suas posições acima da arma para garantir que sua trajetória permaneça precisa, recuando apenas segundos antes do impacto. O perigo é significativo, pois escapar da explosão resultante exigirá tempo e coordenação perfeitos. Ela então descreve 3 planos de contingência caso a situação se torne imprevisível, garantindo que cada membro da equipe conheça seu papel. Você e Iris, em particular, têm a tarefa de desempenhar papéis flexíveis que se adaptarão com base nas circunstâncias. Antes que o grupo se disperse, todos reservam um momento para verificar Tyr, que permanece inconsciente mas estável. A visão dela reforça sua determinação enquanto se preparam para enfrentar o basilisco mais uma vez. Enquanto isso, o basilisco cessou seu avanço implacável, permanecendo parado e olhando para o céu. Ermika, monitorando a situação de perto, observa a quietude perturbadora da criatura. Com apenas 3 minutos restantes até que a arma seja implantada, a tensão aumenta enquanto a equipe se aproxima do local de lançamento. Ermika dá a ordem final e a arma começa sua rápida descida. À medida que a arma cruza a marca de 12 km, o basilisco reage, disparando um feixe de seu terceiro olho. Yu e os outros ajustam a trajetória em resposta, mas Mitsuki avisa que o ataque veio mais cedo do que o previsto. A mudança estratégica do basilisco os força a implementar planos de contingência mais cedo do que o esperado. Lisa especula que o ataque antecipado é uma tentativa deliberada de se preparar para outro ataque. A equipe avança, enfrentando os implacáveis raios do basilisco enquanto fecham a distância até a marca de 5 km. Fiel às suas previsões, o basilisco dispara um segundo feixe, forçando a equipe a se adaptar mais uma vez. À medida que se aproximam da marca de 2 km, a criatura lança seu ataque mais devastador até agora. Sem outras opções, a equipe abandona a arma iniciando o plano B. Eles descem rapidamente com as armas desembainhadas e começam seu ataque ao basilisco antes que ele possa disparar outro ataque de seu terceiro olho. Lisa mira no terceiro olho, quebrando-o com um golpe preciso de sua lança, e Yu dispara sua arma antigravidade. Enquanto Fértila libera seu ataque de explosão aérea, a equipe converge sobre o basilisco, atacando com precisão coordenada para destruir seus espinhos em forma de diamante. Ele invoca seu enorme canhão e desfere um golpe devastador enquanto Mitsuki e os outros canalizam seus poderes combinados em uma barragem implacável. Seus esforços culminam em um golpe poderoso final que reduz o basilisco a nada além de restos estilhaçados. Na sala médica, a condição de Tyr se estabiliza agora que o dragão foi derrotado. Sua respiração volta ao normal, e o brilho sinistro de seu brasão de dragão desaparece. A equipe, exausta, mas triunfante, se reúne para celebrar sua vitória duramente conquistada. Lisabe, com lágrimas nos olhos, diz a Mitsuki que suas condições para o perdão foram atendidas. Eles se abraçam, unidos pelos outros, em um abraço em grupo sincero.
A Nifel recebe notícias da vitória e o Major Dylan e Locke comemoram com orgulho. Locke parabeniza Yu pessoalmente, expressando sua admiração por seu sucesso. Quando o grupo retorna à academia, eles são recebidos por Charlotte, que está emocionada em vê-los, embora seu foco seja sempre principalmente em Obalem as meninas. À medida que se acomodam de volta em suas rotinas, Yu compartilha um momento privado com Mitsuki. Ela reafirma seus sentimentos por ele, lembrando-o de que eles não são irmãos de sangue e que ela não desistirá dele. Mais tarde, ele confidencia a Iris, revelando a verdade angustiante sobre o acordo que ele fez 3 anos atrás. Ele explica que cada uso de seus poderes faz com que ele perca memórias e teme que, se continuar, ele possa até esquecê-la. Ela o tranquiliza com um sorriso caloroso, prometendo guardar suas memórias para ambos. Seu apoio inabalável lhe dá uma sensação de consolo enquanto se preparam para enfrentar quaisquer desafios que possam surgir.